Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, paz eterna de Cristo. É uma grande alegria ter você aqui. Espiritualmente estamos em um só Espírito, unidos através da Palavra de Deus, à luz da revelação da graça e da escatologia já consumada. Se você ama a liberdade que a graça de Deus pode trazer, já aproveita aí e deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a espalhar essa imagem, essa mensagem de libertação para as pessoas, né? Aquelas que estão mais distantes de nós. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho se ainda não se inscreveu. Porque aqui nós falamos da verdadeira e pura graça de Deus, sem peso, sem condenação e com total clareza nas Escrituras. Pois bem, você já leu Romanos capítulo 8 e versículo 1? E ficou confuso com aquela expressão: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito? Afinal, se não há condenação para os que estão em Cristo, isso significa que quem está na carne está condenado? Será que essa condenação é eterna? Ou é algo que acontece apenas aqui e agora? Bom, mas para entendermos melhor o contexto do que nós vamos estudar, o que então está na carne? O que então está no Espírito? Vamos adentrar ao contexto e eu peço que você possa chegar até o final e comigo até o final do vídeo para que você tenha um melhor entendimento sobre este assunto que está sendo exposto. Será que essa condenação é eterna? Sim ou não? Hoje vamos responder a essas perguntas de forma clara e definitiva. Então, pega sua Bíblia e vamos mergulhar nesse tema. O que Paulo realmente quis dizer com andar na carne? Muitos pensam que andar na carne é simplesmente cometer pecados morais, mas não é isso que Paulo ensina. Como por exemplo, em Romanos capítulo 7, no versículo 5, Paulo diz que estar na carne é viver debaixo da lei de Moisés, debaixo dos rudimentos da antiga aliança. Vamos ler então. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros. Ou seja, andar na carne é tentar agradar a Deus através de esforços humanos, práticas religiosas e obediência a mandamentos que já foram abolidos. A condenação de Romanos, capítulo 8, versículo 1, é judicial ou circunstancial? Isso é importante. Porque muitos pensam que Paulo está falando de um julgamento final, de uma condenação eterna. Mas vamos ver o contexto. Em 2 Coríntios, nas segundas cartas aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, nos diz: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aqui, Paulo chama claramente a lei de Moisés de ministério da condenação. Essa condenação não é uma sentença eterna, é uma prisão da consciência. A pessoa que vive debaixo da lei de Moisés, tentando se justificar por obras, vive sob o peso da culpa, da insegurança e da constante sensação de que nunca é suficiente. Irmão Raimundo, e existe alguém que esteja ainda debaixo da lei de Moisés? Literalmente, meu prezado irmão, minha prezada irmã, não existe mais a lei de Moisés. Então, o que se agora pode se entender da situação de quem está vivendo a lei de Moisés? Eles estão procurando se encontrar num estado mental debaixo da lei de Moisés. Não que existe a lei de Moisés, mas por eles fazerem as obras que uma vez foram destinadas aos Israel que estavam debaixo da lei de Moisés,
Sim, eles se julgam debaixo dessa lei mentalmente, porque a lei não existe mais, a lei de Moisés. Mas as obras existem por aqueles que estão praticando como se estivesse debaixo de uma lei de Moisés. Como se a lei de Moisés fosse ainda, estivesse em vigor, isso. Essa condenação é real ou apenas um estado mental? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte: o sangue de Cristo purifica as vossas consciências das obras mortas. A condenação é real na mente e no coração das pessoas, daqueles que ainda não receberam a revelação plena da graça de Deus. Não é Deus quem condena, é a própria pessoa que vive debaixo de um jugo pesado, imposto por tradições humanas, rituais vazios e mandamentos abolidos. Nós precisamos dar alguns exemplos para que se fixe melhor o que estou descrevendo. Como por exemplo, se você hoje recebeu o seu salário, mas você está endividado ou tem um compromisso em fazer uma compra para dentro de casa, seja nos alimentos, no vestimento e assim sucessivamente, e não sobra aquele devido quantia, aquele valor devido, 10%, para que você vá lá e cumpra com o seu compromisso com a sua denominação. Então, por você não estar devidamente cumprindo com aquele ritual de levar aqueles 10%, como é exigido pelos seus líderes religiosos, então você fica com aquela culpa que Deus vai te condenar, que o devorador vai na tua casa. Você fica angustiado, você fica totalmente isolado, sem uma saída. Então isto é o peso da consciência. Não é Deus que está te acusando, não é Deus que está te cobrando, não é Deus que está agora te afligindo, não, é a tua consciência, por você se colocar debaixo de um jugo da qual Cristo já expôs lá na cruz. Então a condenação é real na mente e no coração das pessoas, sim, daqueles que ainda não receberam a revelação plena da graça de Deus. É a própria pessoa que vive debaixo de um jugo pesado, imposto, como eu falei, imposto por tradições humanas, rituais vazios e mandamentos abolidos. Então vejamos que quem está na graça vive em paz, porque sabe que todos esses jugos que muitos estão carregando e estão sobrecarregados são apenas mandamentos de homens. Pois bem, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quem está na graça de Deus tem paz. Quem está na graça de Deus tem alegria constante. Quem está na graça de Deus tem, na verdade, em si, o reino de Deus, ou seja, vive constantemente no reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. É isso exatamente o que trata Romanos, capítulo 14, versículo 17. Podemos ir lá esse versículo para conferirmos o que estamos falando. Romanos capítulo 14, versículo 17. Veja bem, 14, 17 Romanos. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. E os que estão na graça de Deus vivem este reino. Vivendo, isso mesmo. É o que descreve também Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um homem, ou seja, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, olha só, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça,
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós estamos reinando em vida, nós estamos em constância, alegria no Espírito, porque nós temos paz com o nosso Espírito. Temos uma consciência, uma mente tranquila, sem temor do mal. E é exatamente isso. Então, glórias a Deus por isso. Hoje você entendeu que não existe mais uma condenação diante de Deus. A única condenação que ainda pode existir é na mente daqueles que não conhecem a maravilhosa graça de Deus revelada através do apóstolo Paulo. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme o próprio Paulo descreveu no seu capítulo 8 de Romanos. Então, se essa palavra trouxe luz e libertação para você, deixe o seu like agora mesmo e compartilhe também esse vídeo com outro alguém que precisa libertar do pecado da religião, tá? E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada novo vídeo a revelação da graça vai ficando cada vez mais clara. Eu te espero no próximo estudo. Graça e paz eterna de Cristo.